Na evolução da espécie, nós nunca tivemos a necessidade de pensar a longo prazo. Quando o homem era da caverna, a única coisa que ele precisava fazer era caçar o alimento dele. Depois de caçado, ele se alimentava. Quando acabava o alimento, ele saía à caça novamente. Quando que nós começamos com a necessidade de pensar um pouco mais a longo prazo? Quando começamos a trazer um pouco de tecnologia. Com a criação da geladeira, por exemplo, o homem podia caçar ou ir no supermercado comprar o alimento, estocar esse alimento e ter comida por 2, 3 meses, coisas que ao longo da história nunca existiu. Então nós temos aí alguns séculos com a necessidade de pensar a longo prazo, por isso o nosso cérebro ele não foi criado para pensar a longo prazo, mas nós conseguimos treinar esse pensamento, essa consciência para pensarmos no longo prazo. E nesse vídeo eu vou falar sobre a mentalidade dos ricos, 5 atitudes que você pode fazer para melhorar e conseguir alcançar a sua liberdade financeira. A primeira delas é o longo prazo. O rico, ele pensa muito mais no longo prazo. E aqui eu dei o exemplo de como funciona o pensamento, mas não é somente isso. O rico, ele consegue pensar porque ele não tem a necessidade de viver o imediatismo, seja culturalmente ou seja por necessidade. Culturalmente é porque ele vive num ambiente que ele já é estruturado desde do seu nascimento a pensar numa faculdade, a pensar no crescimento, a pensar em guardar, a pensar em ter as coisas. Já uma pessoa de baixa renda, ela não consegue pensar nisso porque ela tem a necessidade de fazer. E quando ela tem a necessidade de fazer, ela acaba indo para o imediatismo. Como ela não tem o futuro, ela não consegue vislumbrar, visualizar um futuro promissor pela situação que ela se encontra, ela acaba cada vez mais sendo imediatista. Quando você é imediatista, por mais que você passe a ganhar mais, passe a receber mais, você continua vivendo no imediato. Então a primeira virada de chave que você precisa ter na sua vida é começar a pensar com uma cabeça de longo prazo. E esse longo prazo, ele é relativo de pessoa para pessoa e não existe um prazo específico, mas é nós entendermos o que nós queremos para o futuro, o que você quer para sua aposentadoria, para quando tiver filhos, para quando tiver uma família formada. Se você já tem, você consegue desenhar um pouco melhor esse longo prazo. Pode ser 10 anos, 15, 20, 5 anos. Independente desse número, você tem que agir, investir pensando no amanhã, pensando em ter uma proteção, pensando muito mais no seu futuro do que no agora. É isso que os ricos fazem e é por isso que eles conseguem obter e preservar um patrimônio muito grande. Uma outra atitude é que eles assumem responsabilidade pelos resultados. Tudo que você faz, obviamente você não consegue controlar o resultado, mas foi você que chegou até o ponto disso acontecer. Um exemplo nos investimentos. Se você tem 100 mil reais e compra uma ação e essa ação cai, você tomou o risco de comprar apenas uma ação, você não diversificou. Então, o problema do resultado não é a ação que caiu, é você que comprou apenas uma. Você não estruturou bem, você assumiu tomar o risco, ou você nem sabia que tinha essa possibilidade de risco. Então, a pessoa rica, ela sabe que ela é responsável pelo resultado dela, não é o mercado financeiro, não é a política, ela não precisa ficar esperando a política ditar as regras da vida dela. Ela vai agir independente disso, porque ela sabe que o retorno que ela vai ter é de acordo com o que ela faz. E o que ela faz está muito pautado numa questão de risco e retorno. Se você se expõe menos, você tem um risco menor, o retorno mais longo. E aí a gente junta com longo prazo. Outra atitude que os ricos fazem, eles buscam sempre estar aprendendo. A gente tem dificuldade, além de não aprender, não querer ler, as pessoas têm uma dificuldade de aprender. Ela acha que somente sentar a cadeira e abrir um livro e ler, ela está aprendendo. O aprendizado vai além disso. É um comportamento que você tem que adotar para estar aberto a receber esse aprendizado. Senão você vai ficar só lendo, lendo, lendo e não vai aprender, até porque você vai acessar sempre os mesmos meios de aprendizado e você vai ter sempre os mesmos resultados. Então você precisa estar mais aberto, você precisa buscar
novas alternativas, você precisa sair da sua fronteira de conhecimento e ir além disso. E você só consegue fazer isso acessando o conhecimento, acessando o aprendizado. Não existe uma técnica para isso, não existe uma fórmula. O que você precisa é entender que vai passar a vida inteira estudando, a vida inteira aprendendo. E não é somente na faculdade. A faculdade, ela tem um aprendizado limitado. Ela te dá um retorno dentro do limite que ela se propôs. Você precisa ir além desse limite, você precisa continuar aprendendo, você precisa ter aprendizado, tanto para a sua vida profissional quanto para a sua vida pessoal, para você melhorar como pessoa. E é isso que os ricos fazem e as pessoas que buscam um prazer momentâneo, um prazer instantâneo, imediato, acabam não tendo, porque ela vai muito mais para algo ligado à distração do que algo ligado ao foco para ter esse ganho. E essa é uma transformação que você precisa ter, pelo menos ter o desejo de saber, eu preciso fazer isso para você começar a buscar esse conhecimento. Uma outra atitude, e essa atitude ela é bastante ligada à experiência, a experiência vem com o tempo, é que uma pessoa com uma mentalidade rica, ela controla as emoções para tomar as decisões racionais. Existem técnicas para você melhorar o seu controle emocional. Uma delas é da respiração. Esses assuntos a gente comenta dentro da Start Grana. Se você quiser aprender a investir ou investir melhor, ou mudar o seu comportamento, a sua mentalidade, e até estar dentro de um ambiente que viva de investimentos, de finanças, para te ajudar nesse crescimento, a gente tem a Start Grana que você pode, clicando no link da descrição, conhecê-la. Esse controle ele pode surgir através da respiração, mindfulness, né? A própria meditação e autoconhecimento. O autoconhecimento, eu citei no começo que ele vem da experiência, mas a experiência não é só o tempo que passa, porque se você só passar o tempo e não ter a intenção de aprender com o que você está fazendo, com seus erros, com seus fracassos, você não vai conseguir controlar a sua emoção. Eu falei sobre distração, você precisa acabar com distrações, você precisa acabar ou reduzir o que te faz mal, e aí isso a gente fala de comida, de alimentação, de atividade física, bebida, enfim, tudo que te distrai, que te leva para um mau caminho, você precisa, porque você começa a estar muito mais pleno, a estar muito mais consciente, a observar muito mais, a ser muito mais efetivamente racional do que apenas uma pessoa emocional. E quando a gente trata de investimentos, você precisa ter esse controle racional, porque senão você vai tomar decisões erradas ou reagir de uma forma errada, porque o investimento ele depende muito mais de como você reage a algo que está acontecendo, e aí por isso que eu falei ali de assumir a responsabilidade, falar fui eu que fiz isso errado, do que você ficar chorando e botando a culpa no mercado e crendo que o mercado vai mudar. Não é o mercado que vai mudar, é você que tem que mudar. Então, é assumir esse erro, falar, sou eu que estou fazendo isso, eu sou o responsável por isso, eu sou o responsável por construir o meu futuro. E aí você começa a ter um autocontrole, tendo esse autocontrole unido de um ambiente propício, você consegue controlar melhor a sua emoção, e controlando melhor a sua emoção, você toma decisões melhores reverte no seu bolso. É um ciclo que ele se autocompleta, não é uma coisa isolada, você tem que trabalhar como se fosse um organismo, e todas essas atitudes ajudam você a ter o crescimento. E a quinta atitude, valorizam o tempo e delegam o que não é prioridade. E aqui delegar o que não é prioridade não é nem repassar para outra pessoa do jeito que a gente é acostumado com o trabalho. Delegar prioridade é você automatizar uma tarefa, uma planilha de investimentos, por exemplo, que você faz todo o controle financeiro, você não precisa fazer o controle manual mês a mês, ou mesmo delegando a sua carteira de investimentos a um especialista. São decisões que quem tem uma mentalidade de enriquecimento, ela sabe, e aí tem o teorema de Pareto, que é 80-20, que 20% das decisões que você toma vão ser 80% dos seus resultados. Às vezes, o que você pensa, você organiza a sua rotina, o seu investimento, um pouco que você para e pensa, vai te dar um retorno muito melhor, vai te dar menos esforço. Já falei algumas vezes aqui também sobre
você ter esforço, é você fazer um esforço para depois não fazer esforço. E a pessoa que ela tem a mentalidade rica, ela sabe que o tempo tem importância e ela gasta esse tempo de uma melhor forma. Você gasta o seu tempo construindo uma. Não seria uma mentalidade, mas construindo uma pessoa melhor. Construindo uma pessoa melhor, você vai ter um futuro melhor. Não adianta você querer ter os mesmos resultados, querer desejar e pedir a Deus e rezar para ser rica, para ser uma pessoa melhor, para ter um bem-estar melhor, não somente financeiro, mas você viver de uma forma melhor, sendo que você toma as mesmas atitudes. Você, final de semana, só está para o descanso, não preza o trabalho que você tem, não agradece o que você tem, quer só curtir um churrasquinho e uma bebedeira no final de semana e seguir a vida. Isso não vai te trazer um retorno melhor ao longo do tempo. E quem enriquece, quem tem uma mentalidade de crescimento, ela valoriza o tempo porque ela sabe que o tempo é um aliado dela para ela crescer, tanto no juros composto quanto no conhecimento. Quanto mais tempo você matura, melhor você vai ficando. E quem enriquece usa isso a seu favor, usa o tempo como um aliado. Não é o tempo está me envelhecendo, o tempo está me transformando numa pessoa melhor. Eu estou em busca eu estou desejando isso. E o que acontece, eu acho que para quem ainda não está nesse processo, fica um pouco mais difícil entender, porque se a gente pensar assim, pode parecer meio chato quase tudo isso que eu falei, porque pode parecer um esforço muito grande. Pô, mas eu tenho que ficar pensando na minha carteira de investimentos, eu tenho que ficar pensando no que eu vou comer, eu tenho que ficar pensando no que eu vou beber, eu tenho que ficar pensando em tudo, eu tenho que estudar, eu não posso me distrair, não posso me divertir. Não é isso. São questões que você vai organizar na sua vida e em determinado momento isso vai se transformar num hábito, numa tarefa automatizada. Por isso que é sem esforço. Você não vai mais precisar ficar arrumando a sua rotina, você já arrumou ela. Só que você arrumou de uma forma ordenada, de uma forma que vai te propiciar um resultado. Você já automatizou os processos, vai te sobrar mais tempo. Sobrando mais tempo, você tem mais tempo para ficar com a tua família, mais tempo para se divertir. Consegue entender? Você tem um gasto muito grande agora, talvez 80-20, você tem 80% de gasto e 20% para curtir, de lazer, de diversão. Mas para lá na frente você inverter. É 20% de gasto para 80% de retorno. Porque você já construiu toda a sua base, você já estudou, você já se aprimorou, você já teve o aprendizado, você já controlou sua emoção, você já entendeu e começou a construir o longo prazo. É uma cadeia que você constrói ao longo do tempo. Não é algo que eu vou fazer agora e tá tudo bem e tá feito. Você precisa fazer um esforço agora. Só que quanto mais o tempo passar, melhor você vai ficando em fazer isso e vai chegar um momento que vai se tornar uma coisa natural, até porque você vai começar a sentir prazer em fazer isso. As pessoas não fazem porque elas não sentem prazer, elas querem a dopamina rápida e barata da rede social, a dopamina rápida de uma substância ou qualquer outra coisa que te dê um retorno muito rápido, porque não vislumbra o longo prazo, porque nós não fomos criados para ter esse longo prazo. E é isso que você precisa fazer. São 5, lógico que aqui são 5 atitudes, mas são mais coisas que você precisa ter na sua vida. Se você quer aprender a investir, não deixe de conhecer a Start Grana. Agora temos um cupom de desconto aqui, serve para todos os planos e produtos por tempo limitado, obviamente. E é isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixe seu like, curta esse vídeo, deixa o like e curtir o vídeo é a mesma coisa, né? Então deixe seu like, curta o vídeo, deixe seu comentário também. Até a próxima, muito obrigado, tchau!